Olá, meu nome é André Gomes, bem-vindo ao podcast Crédito Sem Segredos e hoje vamos falar sobre o novo perfil do comprador. E o que é que mudou? Na realidade, o mundo todo mudou após o Covid, é um facto. Começou-se a adotar posturas como o teletrabalho, que antes era muito reduzido e hoje é uma realidade em muitas famílias. Adotou-se também a priorização de ter um espaço exterior na nossa casa, quando foi os confinamentos, onde muita gente acabou por vender imóveis sem espaço exterior para procurar moradias, principalmente com filhos, animais, etc. E, obviamente, que o facto de os preços nas grandes cidades estar sempre a aumentar está a fazer com que muita gente comece a procurar o interior. Porquê? Porque no interior, apesar de encontrar apartamentos, é verdade, a maioria encontra casas. E a casas o que é que traz? Traz mais espaço, tanto interior como exterior, o que muita gente valoriza e, inclusive, dá para ser confortável no facto de fazer teletrabalho. Muita gente me pergunta, ok André, mas em termos de localização, em termos de despesas, de transportes para o meu trabalho, etc. Obviamente que isso são tudo contas que devem ser feitas e vamos começar já a esmiuçá-las. A realidade é que comprar um imóvel no centro de uma cidade ou comprar um imóvel fora do centro da cidade ou mais no interior, muitas vezes, consoante o imóvel, o preço pode ser o mesmo ou até fora da cidade mais acessível. O que é que eu quero dizer com isto? Provavelmente, dentro da cidade de Braga, nós para comprarmos um T3, vamos pôr aqui um teto que seja novo ou seminovo para termos aqui um método comparativo, temos que andar na casa dos 300 mil euros, ok? Fora da cidade, se formos comprar uma moradia em banda, uma moradia geminada, não vou falar individual, mas provavelmente andará nesses valores, ou se a moradia já tiver, que normalmente às vezes tem mais uns anos do que propriamente chamado seminovo, até pode conseguir menos. Em termos financeiros, o custo é a mesma coisa, aquilo que muda é a localização e os serviços que terá na localização. O que eu quero dizer com isto é que, basicamente, em termos bancários, a coisa é a mesma. O banco que lhe empresta para 300 mil euros no centro da cidade vai ser o banco que lhe vai emprestar os 300 mil euros para fora da cidade, porque o primeiro facto é a sua capacidade financeira. Se tiver taxa de esforço, se tiver DSTI, se cumprir com os requisitos, o banco faz-lhe o financiamento. E depois vamos à questão da avaliação. Ai André, mas no centro da cidade o preço por metro quadrado é superior. É verdade, mas normalmente as casas fora da cidade também têm mais metros quadrados que as casas dentro da cidade. Isto é, nós um T3 em Braga que custa 300 mil euros vai andar se cá na casa dos 130 metros quadrados, 140 metros quadrados. Eu vejo anúncios com 170, assim, mas isso é com garagem e tudo. Uma coisa acaba por compensar a outra. O mesmo digo de manutenções. Uma casa tem mais manutenções que um apartamento. Isso é outro facto. A realidade é que nós no apartamento também temos despesas que na nossa casa não temos. E uma delas, por exemplo, é o condomínio. Eu não estou aqui a dizer que apartamento é melhor ou não. Estou a falar de uma forma geral do novo perfil do comprador e aquilo que eu sinto que as pessoas cada vez estão à procura de mais. Que é, as pessoas começam a dizer, ok, não, e ok que eu tenho que cortar o jardim. Muitas pessoas até colocam relva sintética para não ter problema com isso. Ou até tenho que ter mais manutenção da minha casa porque se calhar vou ter que pintá-la daqui a alguns anos, ou cuidar disto ou daquilo, ou até o meu orçamento por transporte também para o meu local de trabalho pode aumentar ou não. Isso é um facto. Mas também acaba por
não ter nem condomínio e não ter obras inerentes a possível condomínio, que é normal. Opa, se existe uma situação que tem que ser resolvida no prédio, seja minha responsabilidade ou não, eu estou naquele grupo e também tenho que coparticipar com a minha parte para que a obra seja feita e para que todos consigamos habitar de forma tranquila e com a maior comunidade possível. Por isso, muitas vezes, muita gente me pergunta: André, qual é a grande diferença? O que eu digo, e eu por acaso habito no interior, não existe grande diferença. Efetivamente, uma casa, por um lado, acarreta outras despesas, mas um apartamento que não acarreta essas casas também acarreta outras despesas. O que eu acho é que basicamente nós estamos a fazer uma troca. Eu troco dinheiro dali para acolá. E com isso tem a ver com aquilo que eu procuro. Se eu procuro apenas um espaço interior, onde habito com a minha namorada, onde até possa ter um filho ou dois, tudo bem, mas não sentimos necessidade de espaço exterior e queremos ter os serviços todos à mão de uma forma prática, sem pegar no carro ou sem ter que me deslocar, efetivamente o centro da cidade é ótimo. Mas aquilo que eu sinto, mais uma vez, é que as pessoas começam a procurar cada vez mais o interior por causa do espaço, por causa da tranquilidade e principalmente por causa do teletrabalho. A primeira coisa que tenho que fazer é a avaliação da zona e do imóvel. Isto é, o imóvel faz sentido para mim, reúne as condições que eu quero, tem o espaço que eu pretendo e esta zona é confortável e para isso nós conseguimos fazer um quadro comparativo entre possíveis despesas e ganhos de forma a perceber se esta compra é vantajosa para si ou não. Outra coisa que nós também podemos aqui afirmar é que nós próprios intermediários de crédito, onde já apoiamos essas famílias na mudança, também temos de ter uma especial atenção, já começámos a ter e a própria banca também já começa a ter uma especial atenção para as pessoas que vão comprar imóveis no interior, principalmente casas. Isto aqui não tem que ser no interior, mas nós falamos do interior porque normalmente estão ligadas a moradias. Porquê? Porque a exigência da documentação é outra. Porquê? Porque existe a tendência de, normalmente, eu faço uma casa e depois vou ali e faço uma churrasqueirazinha, pronto, mas até já tenho licença, até nem licenciei aquilo e faço um anexozinho, eu faço isto ou aquilo e então nós antecipadamente temos que avaliar logo a documentação, caneta predial, CRP, plantas, para perceber se está tudo em conformidade e se não vamos ter problemas no futuro, ok? De resto, em termos de avaliação por metro quadrado, é como eu lhe digo, claro que no centro da cidade o valor por metro quadrado é maior, mas os imóveis fora do centro da cidade têm mais metros quadrados. Por isso, uma coisa equivale à outra e o seu financiamento é completo. Existe aqui também a possibilidade de quando as pessoas compram um imóvel interior, e neste caso é uma casa com um espaço, etc., muitas vezes surge a oportunidade de possíveis arrendamentos ou subarrendamento de uma parte da casa. Isto é, há casas muitas vezes que têm 2 pisos, que são tipo bifamiliares, ou que dá para criar essa questão de ser bifamiliares, e então pode viver uma família por cima e, por exemplo, arrendar a parte de baixo ou vice-versa e tira daí uma rentabilidade em que, morando num apartamento no centro da cidade, já não é possível isso acontecer. Muita gente me diz, fora da cidade é sempre mais barato. Isso é um mito. Tem a ver com o imóvel que nós vamos escolher, por isso é que é muito importante a localização e o imóvel. Outra coisa que também muita gente me diz, que é o banco financia em todo o lado. E isso eu posso dizer que é verdade, não é mito. O banco financia desde que você tenha taxa de esforço ou tenha rendimentos para isso e depois, claro, que o imóvel tem que valer aquilo que nós estamos a pagar. Por isso, se pretende simular um cenário, se pretende saber vantagens e desvantagens de uma possível troca de casa ou de uma possível aquisição no interior, fale comigo que eu ajudo a fazer essas contas. Obrigado por assistir a este episódio. O meu nome é André Gomes. Segue as minhas redes sociais, a minha página e qualquer coisa estou à disposição.